Fala ligados, no vídeo de hoje, o incrível plano do Brasil para transformar a América do Sul. Este aqui é o Brasil, o maior e mais importante país da América Latina, que é banhado em grande parte da extensão do seu território pelo Oceano Atlântico, o que ao longo da história foi um grande benefício tanto para a colonização portuguesa, que pôde facilmente chegar até a costa, quanto para a exportação dos produtos brasileiros para as regiões da África, Europa e América do Norte, que hoje tem como alguns dos principais compradores, os Estados Unidos, Holanda, Espanha e Canadá. Esses países têm fácil acesso ao Oceano Atlântico e comercializam muito com o Brasil no Ocidente. Mas outros gigantes parceiros comerciais do Brasil, como a Coreia do Sul, Japão e principalmente a China, estão bem longe do Oceano Atlântico e com forte presença no Oceano Pacífico. Só a China, por exemplo, compra 1/3 de todas as exportações do Brasil. O problema é que esses produtos têm que passar por aqui, pelo sul da África até o outro lado do mundo, para chegar finalmente à China, pois essa é a rota mais rápida. Para se ter uma base, enquanto o navio que sai do Porto de Santos, até o Porto de La Rochelle na França, demora 23 dias, o mesmo navio até a China demora 45 dias, quase o dobro do tempo, e por este motivo existe um plano do Brasil para acessar finalmente o Oceano Pacífico, o que nos permitirá e o resto da América do Sul, exportar muito mais do que hoje, porque teremos fácil acesso a esse oceano. Este aqui é o atual mapa das Américas, e se olharmos bem, os Estados Unidos, Canadá e México têm acesso ao Oceano Pacífico e ao Oceano Atlântico. Na América Central, a mesma coisa acontece, só que aqui fica uma das principais rotas comerciais do mundo, o Canal do Panamá, que permite uma transição dos navios entre os oceanos, mas se descermos para a América do Sul, literalmente apenas a Colômbia tem acesso aos 2 oceanos, enquanto os outros países sul-americanos podem acessar apenas um, o que obviamente fazem esses países não terem total aproveitamento das suas exportações. O Brasil, por exemplo, em 2021, exportou 323 bilhões de dólares, e cerca de 90% foi pelo Oceano Atlântico, e isso poderia ser muito mais, se estivéssemos mais perto dos nossos maiores importadores. Para ver isso na prática, essa aqui é a Austrália, um dos maiores competidores do Brasil no agronegócio. No setor de carne, por exemplo, o Brasil tem 250 milhões de cabeças de gado e a Austrália apenas 23 milhões. Mas eles conseguem exportar quantidades muito semelhantes à brasileira, mesmo tendo um produto mais caro, e isso se deve à sua localização geográfica. A Austrália está na Oceania, um continente muito perto da Ásia, e principalmente do Mar do Sul da China, a principal rota comercial da Ásia, e perto de onde estão alguns dos maiores parceiros comerciais do Brasil, como a China, Japão e Coreia do Sul, que também são os maiores parceiros comerciais da Austrália. Isso faz com que o país consiga ter acesso aos seus importadores de forma fácil. Outro problema está nas importações brasileiras, pois hoje importamos cerca de 40% dos nossos produtos da Ásia, 35% das Américas e 23% da Europa, e apenas cerca de 3% dos outros continentes. A grande questão é a mão de obra. Na América do Norte e na Europa é muito mais cara, e por conta disso, produtos eletrônicos são muito mais caros também. Dessa forma, importar eletrônicos da Ásia é muito mais barato, por conta da mão de obra e a estrutura daquelas nações. Só que o navio, além de demorar mais de 40 dias para chegar à costa leste da América do Sul, também tem que arcar com maiores custos de transporte, o que encarece os produtos. Já se o Brasil tivesse um acesso pelo Oceano Pacífico, poderia encurtar essas rotas e ter efetivamente acesso a 2 oceanos. É exatamente por isso que criaram a Rota Bioceânica, um projeto para ligar o Brasil, Paraguai, Argentina e por fim o Chile. Então vamos começar a entender. O projeto tem 2 fases, a primeira para o Porto de Santos até a rota que ligará ao Paraguai, e outra ligação entre os países sul-americanos. Então vamos começar por aqui. A rota inicia no Oceano Atlântico, começando no Porto de Santos, depois passa por São Paulo, e segue até o estado de Mato Grosso do Sul, até a cidade de Campo Grande. Depois segue até Porto Murtinho ainda no Brasil. Então, a rota entra no Paraguai, até Carmelo Peralta, depois Mariscal, Pozo Rondo adentrando na Argentina, que segue daqui, até Jujuy para finalmente entrar no Chile, e finalizar no porto de Antofagasta. O projeto está em andamento, e a parte brasileira, a rodovia do Porto de Santos até a fronteira com o Paraguai está pronta. Atualmente, tem algumas pontes em construção entre o Brasil e Paraguai.
O projeto é financiado por vários países e tem a ajuda do Fundo Financeiro da Bacia do Prata, a Corporação Andina do Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Governo do Paraguai e o Governo do Brasil. Mas o quadro de financiadores ainda não está plenamente configurado. A obra conta com rodovias que ligaram os 4 países sul-americanos e um tratado de exportação entre os mesmos será criado. Os membros das rotas poderão exportar tanto pelo Porto de Santos, quanto pelo Porto de Antofagasta, com projeto beneficiando o Brasil e os outros 3 países sul-americanos. O estado mais beneficiado será o Mato Grosso do Sul, que servirá de porta de entrada dos países, além de poder escoar a produção agropecuária, já que o Mato Grosso do Sul tem como principais fontes de exportação na América do Sul, a própria Argentina e o Chile, além de 50% das exportações irem para a China. A rota bioceânica ajuda esses 4 países sul-americanos da seguinte maneira: o Brasil, como já foi citado, e o Paraguai recebendo financiamentos para a construção de novas rodovias no país, além de aumentar sua possibilidade de exportação, já que exporta seus produtos apenas pelo Rio Paraná atualmente. A Argentina tem motivos muito semelhantes ao Brasil, já que se tornou um dos principais parceiros comerciais da China, e o Chile, por sua vez, também terá a possibilidade de acessar o Oceano Atlântico. O projeto ainda leva em conta que a maior quantidade dessas exportações brasileiras para outros países sul-americanos é feito por terra. Por exemplo, existem 2 maneiras de exportar produtos do Brasil para o Chile de maneira terrestre ou fluvial, pelo Canal do Panamá, circulando toda a América do Sul, ou por via continental. E é exatamente isso que acontece: 100% das exportações brasileiras para a Argentina atravessam o Mato Grosso, e por via terrestre, e isso só reforça a importância de realizar esse projeto, já que atualmente não há uma outra ligação tão direta quanto essa conectando todos os países. As autoridades brasileiras afirmam que a estrada é capaz de desenvolver positivamente toda a economia das regiões ao redor, já que facilitaria o acesso às mercadorias e serviços nessa região, além de facilitar o turismo local. Só no ano de 2021, o Mato Grosso arrecadou cerca de 86 milhões apenas com turismo, e a tendência é que com uma nova estrada, o volume aumente. Mas ainda assim alguns grupos ambientais e sociais se posicionam contra o projeto. Alguns dos argumentos são que o município de Porto Murtinho, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, tem quase 80% da população dependendo do turismo de pesca, e terão suas economias prejudicadas, caso a ponte rodoviária que pretende ligar Brasil ao Paraguai seja construída. Já que dentre os planos de pavimentação da rota, também estão os planos para construir uma ponte, que ligará a cidade de Porto Murtinho até Carmelo Peralta, o que poderia aumentar a poluição no rio, tão essencial para a economia local. Alguns pesquisadores também afirmam que, além dos benefícios econômicos para a nação, problemas sociais como exploração, violência urbana, precarização do saneamento básico e acesso a outros bens essenciais, podem ser alguns dos problemas ampliados. Além disso, de acordo com alguns institutos, a fauna local também seria afetada, animais silvestres poderiam ter seu habitat prejudicado, já que na região do Mato Grosso do Sul, é muito comum o contato entre seres humanos e animais silvestres. Somente no primeiro semestre de 2022, a Polícia Ambiental capturou mais de 1.100 animais em perímetros urbanos, e desses, 62 foram vítimas de atropelamento, e com a construção da rota bioceânica, esses números tendem a aumentar. Mas é fato que o Brasil perde milhões de reais com transporte de grãos e soja todos os anos. Perde também com gasto de diesel, com processos aduaneiros, e deixa de gerar milhões a mais, devido ao tempo de deslocamento, principalmente no comércio com países asiáticos. Os benefícios de uma rota bioceânica podem ser muito maiores do que os impactos ecológicos para as comunidades locais, e esse foi o grande propósito que motivou o Brasil a criar um plano para transformar a América do Sul. E aí, ligado, você acredita que a rota bioceânica vai contribuir positivamente para as exportações brasileiras? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e, se possível, contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.